Olá, meu nome é Fernanda Rodrigues, seja bem-vindo ao Algumas Observações, canal no YouTube do meu blog, o Algumas Observações, em que a gente fala de tudo um pouquinho, porque aqui a gente não tem nicho, a gente gosta mesmo de falar do que dá vontade, mas eu sou uma pessoa que vive no e do mundo dos livros, então na maior parte do tempo estou falando sobre isso, mas aqui no canal mesmo vocês vão ver vídeo de show, vídeo de viagem, vlog, essas coisas todas, porque eu também gosto dessas coisas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já estava aqui por muito tempo, seja bem-vindo de volta. Eu prometo que eu vou tentar não sumir como eu fiz as outras vezes. E hoje eu vim aqui para falar das leituras que eu fiz ao longo do primeiro semestre de 2024. Essas leituras elas foram começadas e terminadas, porque tem umas 4 ou 5 outras que eu comecei e elas ainda estão em andamento, né? Então eu vim falar aqui um pouquinho delas para vocês. Eu espero que vocês gostem, já sabem, se vocês curtirem esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, participe da nossa comunidade aqui, que só tem gente querida e amada, enfim. Vamos lá? É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, vou fazer esse parênteses. Porque a primeira vez eu coloquei o microfone conectado no celular, que é onde eu tô gravando, e eu achei que o som não ficou tão bom. Ele deu uma desincronizada com o vídeo, então prometo dar o meu melhor, como fiz na primeira vez, mas vamos lá. O primeiro livro que eu li nesse ano foi um chamado Latim em Pó, que é do Caetano W. Galindo. Esse livro ele fala sobre a língua portuguesa, a formação do português, principalmente do português brasileiro, né? Então ele vai resgatar desde o latim e vai falar um pouco do latim e se é verdadeiro falar que o português veio exatamente do latim, e vai falar da formação de Portugal e das influências dos mouros, do galego. Vai falar do português brasileiro, da influência das línguas indígenas, das influências das línguas africanas. E o que é legal desse livro, acho que tem 2 pontos que eu gostei bastante, bastante mesmo, assim, até tive a oportunidade de encontrar o Galindo na Feira do Livro, ele autografou o livro, né? E eu falei isso pra ele, assim, um ponto a gente ouve muitas pessoas falando, eu mal falo português. Não, gente, vocês falam português, a gente tem que entender que a nossa língua é nossa e por ser nossa ela é de todos e que existem variações dentro dessa língua. E ele defende muito isso, assim, né? A língua é de quem fala. Então, não existe só a forma padrão e só a forma, né, que a gente, em alguns momentos, chama-se como culta. Eu prefiro falar a palavra padrão, porque, enfim, é o que está padronizando ali algumas regras, mas não significa que quem não sabe aquela forma tida como padrão não tenha cultura, né? Então tem toda uma problemática aí, né? Até nessa nomenclatura que, que traz essa sensação, né? De eu não sei falar português. Quando eu conto que eu fiz letras e que fui professora de inglês por muito tempo, algumas pessoas que não sabem inglês falam isso, né? Eu mal falo português. Não, sim, você fala o português e você domina o português e você se comunica dentro de uma certa variação, né? Então ele traz um pouco disso, como muita gente acaba diminuindo algumas variações porque elas têm mais influência, por exemplo, de línguas africanas. Então ele aborda um pouco disso. E outra coisa que eu acho muito legal é que esse livro é para todo mundo. Esse livro não é só para os estudantes ou formados em letras. Esse livro é um livro muito interessante que tem uma escrita muito gostosa de ser lida e de ser acompanhada e que por isso pode ser lido por qualquer pessoa que se interesse por entender mais da língua portuguesa, principalmente na variação brasileira. Então, recomendo demais. O livro foi publicado pela Companhia das Letras. E tem aqui uma pequena fala da Noemi Jaffe que diz assim: não contente em ser um dos maiores tradutores do país, Caetano Galindo também nos presenteiam com uma das melhores leituras da nossa língua, sua história, seus aspectos e usos. Este livro é um passeio, uma navegação pelo português e pelo Brasil. E aí eu quis ler essa citação da Noemi Jaffe, porque um dos outros livros que eu li nesse primeiro semestre foi um livro da Noemi, e eu vou mostrar ele aqui para vocês, ele também foi publicado pela Companhia das Letras,
se chama Escrita em Movimento, Os 7 Princípios do Fazer Literário. Como vocês podem ver, ele está todo marcado, porque esse livro eu li com 2 alunas minhas de escrita. Para quem não sabe, eu dou aula de escrita literária. Se você quiser fazer aula comigo, mande um e-mail para contato@algumasobservações.com que a gente conversa. Mas eu li com as minhas alunas, então eu fui marcando os pontos que eu achava importante para discutir com elas. A gente ainda tem mais uma aula para discutir o último capítulo, mas eu terminei já de ler. E coisas que eu gosto, né? Eu já conheci o trabalho da Noemi por conta da pós-graduação que eu fiz. Acho a Noemi uma pessoa muito experiente e muito didática e muito respeitosa, né? Então, ela já até fala na introdução desse livro que uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, quem me acompanha lá no projeto Escrita Criativa sabe, no mundo literário tudo é um grande depende, né? Não existe uma regra que eu falo assim, olha, faça exatamente isso e o seu texto vai ser um texto de sucesso. Isso não existe na escrita, né? Então aqui ela fala, olha, tem grupos de escritores, tem, sei lá, a maioria dos escritores segue esse caminho. Entretanto, tem essas e essas exceções, e ela mostra esses exemplos de forma a argumentar sobre esses 7 princípios aqui do fazer literário, que são palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. Para mim, que já tinha feito muitas aulas de escrita, que tem graduação em letras, pós-graduação em escrita literária, essas coisas todas, o livro não foi, assim, tanta novidade. Mas foi muito gostoso de ser lido. Assim como o livro do Galindo, né? Porque como uma pessoa formada em letras, tanto em português quanto em inglês, eu estudei a formação do português tive aula de latim, essas coisas todas. Mas eu posso falar isso dos 2 livros, assim, foram 2 livros muito gostosos de serem lidos, muito acessíveis para quem não é da área. E no caso do Escrita em Movimento, cada capítulo traz uma série de exercícios para quem quiser exercitar o que ela está dizendo. Alguns exercícios eu já conhecia, já tinha passado para as minhas alunas, inclusive. Mas é gostoso de ver. E a Noemi, além de ser didática, eu acho que ela tem uma escrita muito gentil. Então é gostoso por isso, assim. No final de cada capítulo, ela convidou um autor para poder falar como ele usa aquele princípio na escrita dele, né? Ele ou ela. E aí a gente tem alguns nomes como o Jefferson Tenório, o Milton Ratum, a Eliana Alves Cruz, o Edmilson de Almeida Pereira. Então é bem legal, assim, eu recomendo. Mesmo que vocês já tenham mais habilidade com escrita, eu recomendo. E se você não tiver habilidade nenhuma, pode ser um bom lugar para começar a pensar questões que são, sim, muito importantes. O segundo livro que eu li esse ano foi esse aqui, Silêncio na Era do Ruído. Ele é de um autor norueguês, foi publicado pela editora Objetiva e diz a capa que é um best-seller internacional. E esse livro, ele fala sobre a necessidade de você encontrar momentos de silêncio, de você se desconectar um pouco, sabe? Internet, barulho, sair dessa esfera, né? Se afastar um pouco para se centrar e tal. O texto da contracapa termina dizendo: um livro sensível e brilhante que faz com que o leitor volte a se deslumbrar com o mundo. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não voltei a me deslumbrar com o mundo. E eu acho que isso parte muito do autor, porque é uma experiência autobiográfica. E esse autor é um autor norueguês. E a realidade de quem mora nos países nórdicos, né, na Finlândia, na Noruega, etc., é muito diferente da brasileira, é muito diferente, eu arriscaria dizer, da América Latina como um todo. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente, hoje, falar assim, quer saber? Vou largar o meu trabalho por um mês e vou sair por aí velejando. Ou então eu não posso falar assim, eu terminei o expediente, eu vou caminhar na floresta, né? São realidades muito diferentes. Então, a gente lê, mas aí, eu não sei, eu fiquei lendo e pensando, nossa, mas é um cara muito privilegiado
que tá falando isso, como se isso fosse... Porque eu acho que o meu incômodo não é o fato dele ser privilegiado e poder fazer isso. Mas o tom me parece um pouco assim, as outras pessoas não fazem porque elas não querem, né? E aí, isso me incomodou. Porque a realidade de outros países é muito diferente da realidade de quem mora na Noruega. Então, enfim, se vocês quiserem ler esse, leiam, mas não vão com muita expectativa, é o que eu diria. Depois, andando na livraria, eu encontrei este livro que se chama Clarice Lispector Pinturas. E foi uma delícia ler esse livro. Acho que todo mundo que gosta muito da obra da Clarice e que se inspira pela Clarice e que estuda a Clarice deveria ler esse livro. Esse livro é de um autor chamado Carlos Mendes de Souza e ele foi publicado pela editora Rocco. Não sei se vocês sabem, Clarice Lispector era pintora. Essa imagem aqui da capa é um dos quadros dela, que por sinal virou capa dessa edição aqui do Perto do Coração Selvagem, né, da Rocco. Então, a Clarice tem vários livros e todos os livros que saíram com essa carinha, né, porque a Rocco foi lançando várias vezes, relançando, né, ao longo dos anos, os livros da Clarice. Os que são dessa época tem os livros, as pinturas da Clarice na capa. E é muito interessante porque o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vai falar da coleção de quadros que a Clarice tinha em casa. Ele vai falar da relação dela com artistas plásticos, né, os amigos, as pessoas que ela entrevistou, que eram dessa área. E ele também vai falar de alguns pintores que tentaram pintar quadros da Clarice. Alguns conseguiram, outros não, né? Então é bem interessante. Já a segunda parte, ele vai analisar os quadros que a Clarice pintou e como esses quadros e essas relações todas se apresentam nos textos literários da Clarice. Então, por exemplo, Clarice pintou alguns quadros que tem cavalo ou que tem ovos, né? E a gente sabe, a gente que gosta da Clarice, que em algumas obras da Clarice aparecem cavalos, né? Tanto em crônica quanto em conto. E ovos também, né? Tem aquele famoso conto do ovo e da galinha que ela apresentou lá no Congresso de Bruxaria da Colômbia e que ela mesma falava que ela não sabia muito bem o que significava, enfim. Então é muito interessante para quem deseja saber um pouco mais desse lado da Clarice, que não se dizia pintora, mas pintou muitos quadros. Depois, eu peguei esse livro que se chama Bifurcações, que é de um autor amigo meu chamado Pedro Tavares, e que saiu pela editora Patuá. Esse livro ele contém 23 histórias de amor. E eu achei isso muito bonito, assim, sabe? Eu acho que o mundo anda muito duro. E por conta do mundo andar muito duro, isso se reflete nas obras que são publicadas. Então são obras duras, são obras que são muito intensas, são obras que são muito dilacerantes, são obras que, sei lá, colocam a gente pra ficar pensando em posição fetal e tal. E aí vem o Pedro e fala assim, quer saber, eu vou escrever sobre amor. E aí ele escreve sobre amor, então são 23 contos. Vou ler o que tá escrito aqui no textinho da contracapa. E ele fala assim, Bifurcações é o resultado dessa ideia de escrever sobre amor. As 23 histórias contidas no livro falam sobre amor, cada uma à sua maneira. O amor romântico e visceral, o amor que se extingue aos poucos, o amor doentio e criminoso, o escondido, o revelado, o adolescente, o quase amor. E aqui a gente vê amores que dão certo, amores que quase dão certo, amores que deram certo e depois cada um foi pro seu caminho. Então é muito legal, assim, é muito gostoso. Eu acho que esse livro foi um abraço no meio desse caos todo que foi o meu primeiro semestre. Que teve 7 leituras, mas tem muitas outras começadas e não terminadas, porque, enfim, trabalho, saúde mental, a coisa toda pegou esse primeiro semestre pra mim. Meu conto preferido se chama Ana Rosa, que acontece na estação de metrô Ana Rosa.
É uma estação que, apesar de não ser próxima à minha casa, é uma estação por onde eu transito normalmente, assim, sempre faço baldeação por lá. Então, me pegou assim, sabe? Quando eu entro no metrô agora, eu fico pensando, o que será que o maquinista desse metrô está pensando? Então, então é bem legal, assim, também esses textos que colocam a gente nesse lugar, né, de trazê-los para a vida real, assim, gosto muito. Depois eu fui ler Gregório do Vivier, Sonetos de Amor e Sacanagem. Esse livro era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, desde que o Gregório lançou. E eu comprei agora na Feira do Livro, o Greg até autografou. E eu acho muito corajoso, assim, fazer... A poesia contemporânea, ela se deslocou muito, né, da forma fixa, de um modo geral, seja qual forma fixa for. Eu acho que dos brasileiros, me parece, que o soneto é a forma fixa mais popular que todo mundo conhece, né? 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos. Foi muito disseminado, inclusive pelo Vinícius de Moraes, né? O soneto de amor, o soneto de fidelidade, o soneto de separação, enfim. E o soneto tem essa proposta de sempre, né? Nasceu com essa proposta de ter um tema super elevado. Só que o Greg não tá falando de tema elevado, ele tá falando de sacanagem, e ele já traz isso no título. Então, assim, isso é muito divertido. Tem poemas que trazem um ar mais sério, até por conta que tem poemas de amor aqui, mas tem esses poemas de sacanagem e também os de amor. Nos de amor também aparece uma dose de humor muito grande, porque eu acho que isso é do Gregório, né? A gente conhece Portas dos Fundos, Greg News, os projetos que ele faz. E esse livro me fez rir. Eu peguei esse livro para ler enquanto eu ia a um lugar de metrô. E eu sentei, eu abri, na hora que eu li o primeiro soneto, eu dei uma gargalhada. Bem louca, assim mesmo, né? Uma gargalhada no metrô, assim. Achei muito legal. Os poemas de sacanagem, para quem conhece o cânone, lembrando que o Gregório também é formado em letras, né? Então ele conhece o cânone, me lembrou um pouco o Gregório de Matos, um pouco Augusto dos Anjos. Então tem essa coisa, assim, né, satírica forte. E que passa por essa coisa também de falar do corpo, de falar das vísceras, de falar, sabe, dos fluidos, enfim. Então é muito interessante. Esse livro também é da Companhia das Letras, eu acho que eu não tinha falado isso. Por último, mas não menos importante, que foi um dos últimos que eu terminei agora, Conceição Evaristo, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que saiu pela editora Malê. Também comprei lá na Feira do Livro. Esse livro foi um abraço para mim. Não sei, a sensação que eu tenho lendo os poemas da Conceição Evaristo é que a gente está conversando. E que a gente está conversando sobre afeto, a gente está conversando sobre emoção, a gente está conversando sobre ancestralidade, a gente está conversando sobre ser uma mulher negra no Brasil em 2024, né? Embora esse livro seja de antes de 2024. Ele é de 2021. A sensação que eu tenho é essa, assim. E para mim foi muito legal ver nesse livro algumas referências que são importantes para Conceição Evaristo e que são importantes para mim também. Então, ela cita, ela resgata o Drummond, ela resgata a Clarice, como vocês veem, né? Aqui tem o Drummond, aqui tem a Clarice. Então, eu sou essa pessoa. E é muito legal isso, assim. Então, me senti muito acolhida lendo esse livro. E esse livro ele é interessante porque ele é dividido em partes. E cada parte tem um trechinho em prosa. Então, por exemplo, essa primeira parte abre assim. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água aspergindo a minha vida menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis. Pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. E aí, a partir disso, vem os poemas. E aí depois tem mais um outro trechinho de prosa e mais um trechinho de poemas. Então, assim, é muito legal. É muito legal, é muito bonito.
ela fala dos sentimentos, ela fala da socialização, ela fala da família, ela traz esperança, ela honra pessoas, ela tem poemas sobre essas influências, né? Drummond, Clarice, Maria Carolina de Jesus aparece aqui também. Então é um livro de poesia que eu recomendo para todo mundo, assim, de verdade. Enfim, essas foram as minhas leituras do primeiro semestre. Tem alguns outros livros que eu comecei, eu ainda não terminei, porque eles são grandes. E eu tô olhando aqui, vou mostrar isso também. Essa pequena zine da Laura Del Rey, que saiu pela editora Incompleta. É muito bonitinha, né? Ela tem uma ilustração aqui assim. E quando a gente abre, a zine vira um pôster que tem um poema sobre o regador verde. Coisa mais linda. Então essa também entra aqui nas minhas leituras de primeiro semestre de 2024. Mas eu comecei muitos livros que eu ainda não terminei, porque são livros grandes. Então, o Luminol é um que eu comecei e eu não terminei ainda, porque é um livro muito grande. O Poesia no Paulo Mendes Campos é um livro grande que eu comecei e eu ainda não terminei. Enfim, tem alguns outros livros que estão rolando aqui nas minhas leituras. E que, conforme eu for terminando, eu gravo outros vídeos e mostro pra vocês. Aliás, se vocês quiserem saber quais são as leituras em andamento, me avisem por aqui que eu também vou mostrando, né? Geralmente eu mostro lá no Instagram, mas se vocês quiserem saber mais, eu posso gravar vídeos do que eu já estou lendo e do que está em desenvolvimento aí pra contar pra vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguns desses livros, deixa aqui nos comentários contando o que vocês acharam. Se vocês não leram e quiserem saber mais, também pode deixar perguntas, à medida do possível eu vou respondendo. E é isso, gente. Boa leitura. Desculpem se o som não ficou bom. Como eu disse pra vocês, eu acho que o meu microfone não está lá das melhores. E eu odeio ver vídeo quando as coisas ficam meio desincronizadas, assim, né? Então por isso que eu resolvi gravar de novo. Eu espero ver vocês em breve. Um beijo, boas leituras e tchau!